Vidas negras importam. Brechtiniana, para Abdias Nascimento de Ney Lopes. Primeiro, ele usurparam a matemática, a medicina, a arquitetura, a filosofia, a religiosidade, a arte, dizendo tê-las criado à sua imagem e semelhança. Depois, eles separaram faraós e pirâmides do contexto africano, pois africanos não seriam capazes de tanta inventiva e tanto avanço. Não satisfeitos, disseram que nossos ancestrais tinham vindo de longe de uma asa estranha para invadir a África, desalojar os octotondes, bosquimanos e etetondes. E escreveram a história a seu modo, chamando nações de tribos, reis de reinos, línguas de dialetos. Aí lançaram a culpa na escravidão, na missão das próprias vítimas, e debitaram o racismo da nossa própria conta. Então, reservaram para nós os lugares mais sórdidos, as ocupações mais degradantes, os papéis mais sujos, e disseram: riam, dancem, toquem, cantem, corram, joguem. E nós rimos, dançamos, tocamos, cantamos, corremos, jogamos. Agora chega. Bestiniana, para Abdias do Nascimento de Ney Lopes. Essa segunda parte da conversa nós ofereço para Simone Rocha, Mari Vieira e Juliana Sankofa. E aí vamos outra vez, salve, meu nome é Plínio Camilo e a gente vai continuar, né? Fazer essa conversa importante com a Ilma de Fátima, conversar sobre ela. Bem-vinda, Ilma. Como está você, querida? Boa tarde. É muito bom estar novamente com você, conversando sobre a tese de doutorado, né, em que analisamos a educação, né, no Quilombo Piqui da Rampa, aqui em Vargem Grande, no Maranhão, né? E é interessante que nós conversávamos, né, sobre a educação escolar quilombola, né, lá no Quilombo, né? E algo que nós precisamos saber é que esse quilombo, né, Piqui da Rampa, está encravado no território Rampa e tem várias outras comunidades quilombolas, né? Alto Alegre, Bacuri dos Preto, Belmonte, Boi Manso, Caetana, Canto da Capoeira, Deserto, Escondido, Fazenda Araras, Mato Grosso, Mocambo, Nova Olinda, Piqui da Rampa, Belmonte, Rampa, Saco do Salgoso, Santa Maria e Santa Rosa. Tudo isso São Benedito e São Francisco Malaquias, São Joaquim, São José dos Britos, São Roque e Trincheiro. Então, são vários, né, quilombos no mesmo território, né? Tudo isso compõe o quilombo. E aqui eu gosto sempre de lembrar que o propósito do nosso estudo é também porque nos sentimos de um território quilombola, que agora está passando por inventário para ser reconhecido, porque eu nasci no Itagipuru, zona rural da ilha de São Luís, né? Então, está assim, meu registro de nascimento, era assim que costumavam fazer, né? Ao registrar uma pessoa, né? Uma criança, um bebê, nos anos 50, né? E está assim colocado, né? Que é Itagipuru, zona rural da ilha. O I de Ita de Pedra do Tupi-Guarani já se perdeu, mas, né, é algo que eu conto também na tese, é importante, né? Falo quantos municípios, né, compõem, né, também essa região, né, de Vargem Grande, quantos quilombos, né? Então, a gente pensa assim, que a comunidade, né, é uma das 18 que integra o território Rampa, né? E mais de 6.000 hectares, né? E com terras que foram doadas, né, para 42 famílias, né? Então, o espírito comunitário de coletividade sempre esteve ali, naquele território. E tem alguns aspectos culturais que é importante lembrar quando a gente pensa na educação, né? Que é a manutenção, né, do tambor de crioula, da roda de capoeira, né, a agricultura familiar, que é uma agricultura
agroecológica, né? Que eles dizem que não utilizam, né? é, assim, esses defensivos agrícolas que podem envenenar a comunidade, né? Então, tudo isso fortalece, né, e preserva a cultura e a identidade, fortalece essa identidade, né? E tem aspectos históricos que o livro que eu citei ontem, né, Tambores de Piqui, Cartas da Liberdade, Memória e trajetória da comunidade Pique da Rampa, né, que foi organizado por Ana Socorro Ramos Braga, uma pesquisadora que foi secretária de educação no município e tinha muito contato, e resolveu pesquisar a partir de um projeto, né? E é interessante que nós falamos da Mundinha Araújo, que foi citada nessa pesquisa da Socorro e na minha, né? E a Mundinha Araújo aniversaria amanhã. A gente foi até, né, convidado para parabenizá-la, né, almoçar com Mundinha. E é interessante que essa memória da balaiada que Mundinha traz no livro, né, em homenagem a Negro Cosme, né, perpassa também esse livro, né? Então, ela traz aqui, né, um histórico, né, sobre a comunidade Piqui da Rampa, o Quilombo Piqui da Rampa, né? E os festejos que tem, festejo de Santa Luzia, né? Vários festejos que existem lá na comunidade, né? Então, nós fizemos a pesquisa, eu fiz essa pesquisa agora, na época da pandemia, então eu não pude, né, estar, né, nesses momentos de festejo, mas a festa da farinha é uma festa muito famosa, né, que muita gente vai, né, e de outros municípios, né, para poder prestigiar, né, e é interessante que nós temos uma pesquisadora que fala sobre a história do negro, né, a história da educação e o negro, né, que é a Marileia Cruz, né, que inclusive resgata o Nascimento Moraes, né, e ela é professora da UFMA lá de Imperatriz, né, então, ela também, né, fala dessas histórias de quilombos, né, e a gente acaba abordando, né, porque ela fala da história da política educacional e do que foi, né, criado em termos de escola, né, que é o exemplo de Negro Cosme, de Maria Firmina dos Reis, criando escolas numa época em que não se pensava que negros podiam estudar, até porque a Constituição do Império proibia, né? Então, é algo que essa, é, essa pesquisa perpassa, né? Negro Cosme, Maria Firmina dos Reis, com toda a sua história, da nomeação dela aqui em São Luís, onde ela vivia, da ida a Guimarães, onde ela escreveu a maioria, né, das obras, né, contos e tudo que ela escreveu, além de, né, um hino, né, e é interessante a gente refletir porque faz parte desse estudo, né, e a gente tem outras pesquisadoras, né, como Segadilha, que é professora da UFMA, que fala do Nascimento Moraes Filho, né? E aí a gente faz esse cruzamento da história da educação, porque ele foi o primeiro a pensar na Academia Maranhense de Letras, e ele demorou um tempão para entrar, né? Ele tinha um projeto de criação da academia, mais negros numa academia, né? Então, a gente faz esse percurso nessa parte que a gente estava tratando ontem, né? E na primeira parte, né? E tem a história política educacional perpassando tudo isso. E aqueles poemas, né, que eu coloco são importantes porque Carlos de Assunção traz para nós, né, quando o zumbi voltar, ouçam. Vilmar, é bem interessante, eu agradeço mesmo. É bem interessante tudo isso. Vamos lá fazer a. Porque sabe o que acontece? Tem um montão de gente que não assistiu a primeira parte. Então é importante Ah, lembrar. é Vá assistir a verdade. primeira parte. O que é que nós Aham, estamos conversando agora? Então, é verdade. fazer uma pequena apresentação do que a gente está Aham, falando e teve esse tempo, sim, né? beleza. Porque Ótimo.
o que que nós estamos fazendo é isso, né? Aí Beleza. não. Aí faz você, Ilma, por favor. O que que nós estamos apresentando é essa tese de doutorado da Essa tese UFMA. de doutorado, Por Educação favor. no Quilombo Piqui da Rampa, Vargem Grande Maranhão, o olhar das professoras quilombolas, né? Eu conversei com as professoras quilombolas lá das escolas do Quilombo Piqui da Rampa, né? Então é importante a gente pensar, né, nos objetivos dessa tese, né, que perpassam, né, esse estudo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, né? E é interessante também, né, citar, né, que foi a análise, né, dessa educação a partir das diretrizes, né, e também para identificar se as diretrizes estão aplicadas, né, porque a tese, né, defende, né, que a experiência, né, histórica das quilombolas, dos quilombolas, como sujeitos políticos, né, e precisa também estar presente, né, nos estudos acadêmicos, né. Então, as professoras que eu entrevisto, né, incorporam a memória da comunidade, né, da história da comunidade, né. E essa pesquisa, né, parte de indagações sobre as diretrizes curriculares, né? E tem toda uma caminhada que nós conversamos, né? Que é sobre por que a escolha do Quilombo, né? Porque nós visitamos anteriormente, aí quando surgiu a aprovação do doutorado em educação na UFMA, nós escolhemos o locus da pesquisa, né? E essa escolha foi do Quilombo Pique da Rampa, né? Porque nós nos deparamos com aquilo que a gente costuma comparar com a realidade que nós pesquisamos no mestrado, da inexistência, inclusive, de escolas de ensino médio, de uma escola de ensino médio. Só tinha ensino fundamental, anos iniciais. É até, né, o quinto ano hoje, né, e lá antes era até quarta série. E, quer dizer, foi uma luta lá no mestrado, no Quilombo de São Cristóvão, né, fazer com que a juventude entendesse que precisavam cobrar do prefeito a continuidade do estudo, pelo menos para concluir o ensino fundamental, e o prefeito era muito aberto, né, e muito participativo na comunidade, nas festas, né, que a comunidade realizava, festa da Ascensão, festa do Divino, tudo, e ele foi em busca de parceria com o Estado para a conclusão do ensino fundamental lá em São Cristóvão, mas não tinha escola de ensino médio. Quem quisesse fazer ensino médio tinha que cursar onde? Lá na sede do município, né? Então, até hoje, a gente carece de um maior número de escolas de ensino médio, né? A política educacional precisa avançar nesse sentido, mas essa comunidade tem esse diferencial, oferece toda a educação básica lá. Então, Com nós certeza. E aí tem os poemas. Vou passar para frente para a Ilma vamos, conseguir. vamos, vamos, Vamos. porque esses poemas introduzem cada parte do nosso trabalho. Ontem nós começamos com É Tempo de Nos Aquilombar, né? Não, agora, né? É Porque em agora. Educação Escolar Quilombola, né? Nós paramos aqui. É. E aí, essa fonte, né? Do poema de Conceição Evaristo é interessante, né? Uma nova construção democrática é tempo de aquilombar. É tempo de nos aquilombar, infringido, é tempo de nos aquilombar. E começa assim: é tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito, aparentar, fechar o olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer ouvidos moucos, para os vazios lero-leros e cuidar dos passos, assuntando as vias. Ir se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema.
é tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos e que venham os dias futuros. Salve 2020, a mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante, né? Como nos quilombos, né? É tempo de nos aquilombar de Conceição Evaristo, traz a liberdade como uma luta constante, né? E também, né, nós colocamos em Quilombo, Resistência e História o poema, né, de Esmeralda Ribeiro, né? Esmeralda Ribeiro é uma escritora que eu conheci em São Paulo, junto com Márcio Barbosa, nós fazíamos curso de religiosidade de matriz africana, lá no Centro de Estudos Africanos da USP. Foi depois de cursar literatura africana de expressão portuguesa, né, com dois professores de Yorubá, Rotimi e Toim, né, e a gente se encontrava aos sábados, né, e a gente já se conhecia dos cadernos negros, né, que íamos sempre, e ela que manteve a nossa coleção dos cadernos negros, né, atualizada, porque quando mudamos, né, no meados dos anos 90, a gente ficava recebendo o tempo todo, né, o que era lançado, né? Então a gente fazia isso, né? Recebia de Esmeralda Ribeiro essas produções que são anuais. Então ela escreveu: serão sempre as terras do Senhor quando é invasão, quando gente do campo planta o espírito de Palmares e dá vazão ao desejo de criar um quilombo e trabalhar com seus pares, é invasão. Se as terras do Senhor cobrem-se de mato enquanto olhares à espreita, esperam que uma estrela traga-lhes justiça e desfaça o temor, é invasão quando, em Luísa Maim, outra mulher se transforma para acabar com a dor de ser tratada como coisa ruim. É invasão o homem fincar os pés na terra, pois será a própria terra que vai devorá-lo como um jogo, como um João ninguém? Um dia, quem sabe, depois dos 300, 400 mil anos de Palmares, gestaremos novos zumbis acotirenes para redesenhar a nação e talvez do rubro solo verdes frutos surgirão, né? Então, são poemas que nos encantam, né? Por tratar de quilombo, por tratar de Palmares, que é símbolo dessa resistência, né, negra africana aqui no Brasil, né? E está nos Cadernos Negros 17 de 1994, né? E eu cito, faço questão de colocar muitos desses poemas desde o mestrado, né? Entremeando os escritos da pesquisa. E em Quilombos, Origens e Conceitos, tem outro poema sobre quilombo do Lande Onaualê, né? E nós encontramos com Lande Onaualê, com o lançamento de seus livros, que sempre aproveitamos para adquirir, atualizar a biblioteca, no nosso Congresso Nacional do MNU, em 2022, em Recife, Pernambuco, né? E ele escreveu: Quilombo é só que se avista, um sonho acordado, um ponto de vista, onde foram dar as mãos após varrerem brenhas, se achando em qualquer caminho, se atando às guerras e seus espinhos, e enraizando falanges em pedaços de sonho e esperança, né? Então, esses fragmentos de poemas são ótimos para a gente pensar nessas experiências quilombolas, e foi quando iniciamos, né, a escrita de Quilombos, Origens e Conceitos, que colocamos ali o poema do Land. E Quilombos, Lutas e Resistência tem, né, Cravos Vitais, de Cut, né, que eu já, né, utilizava no mestrado. Escreva a palavra escravo e cravo sem medo o termo escravizado, em parte do meu passado. Criei com meu sangue meus quilombos, crivei de liberdade o bucho da morte e cravei para sempre
em meu presente a crença na vida. Então está em Poemas da Carapinha, né, que é a edição do autor, né, e que a gente tem acesso pela internet, né, quando não tem o livro, né, mesmo físico. Nós temos em quilombos no Brasil e no Maranhão, que a gente faz um passeio sobre quem escreve sobre esses quilombos, né? Poema sobre Palmares, de Oliveira Silveira. Para Palmares veio o negro que não gemia nos açoites. E pelo mato escuro veio o negro que se escondeu na própria noite. Pela selva fechada veio o negro para quem o palmar foi clareira. No rastro uns dos outros vieram negros cães, acuados farejando o cheiro, e negro roubado a esmo do cativeiro para a liberdade do Senhor para si mesmo. Né? Então, esse livro, Poema sobre Palmares, é, que tem esse título mesmo, 1972, 1987, a gente tem a preciosidade do autógrafo de Oliveira Silveira, porque a gente encontrava com ele também lá em Sampa. O Quilombo Pique da Rampa, Vargem Grande, Maranhão, traz no início, né, o poema de Esmeralda Ribeiro, né, Maim Amanhã. Ouve-se nos cantos a conspiração, vozes baixas sussurram, frases precisas, escorre nos becos a lâmina das adagas, multidão tropeça nas pedras, revolta, a revoada de pássaros, sussurro, sussurro, é manhã, é amanhã, Maim falou, é amanhã. A cidade se prepara, malês, bantos, jejes, nagôs, vestes coloridas resguardam esperanças, aguardam a luta, arma-se a grande derrubada branca, a luta é tramada na língua dos orixás, é amanhã, sussurra o malês, bantos, jejes, nagôs, é amanhã, Luísa Maim falou. Está em Cadernos Negros, os melhores poemas, né, publicado pela Fundação Cultural Palmares, Márcio Barbosa organizou, muito bom, né? E é interessante que, quando Esmeralda Ribeiro escreve sobre Luísa Maim, né, nós lembramos do filme Malês, né? Lançado no ano passado, a gente pôde ir ao Avant Premiere aqui no Maranhão, na tela, aqui em São Luís, e com a presença de Antônio Pitanga, Rocco Pitanga, Camila Pitanga, vendo de perto, né, é, quem está, né, no filme, né? Então, muito bom, dirigido por Antônio Pitanga, o filme Malês, que conta essa história que está aí no poema de Esmeralda Ribeiro, né? Essa veia poética, né, de tantas escritoras e escritores traz para a gente, né, uma história toda, né, da luta contra a escravidão e a revolta dos malês, que agora em janeiro nós vamos lembrar, né, 23, 24 de janeiro, né, ela se dá na Bahia, em Salvador, né, e a gente sempre lembra no calendário afro-brasileiro, no calendário negro, numa agenda negra, a gente lembra desses feitos, né, para a liberdade. Em Quilombos e Educação, História e Política Educacional, né, ontem eu resolvi, né, lembrar desse poema de Oliveira Silveira, né, porque a gente, né, começa a falar dessa história a partir, né, do interesse pela história e política educacional, que conta a história dos negros, né, na educação do Maranhão, né, e Oliveira Silveira traz para a gente Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei-as, enfim, me encontrei, né? Então, é do livro Roteiro dos Tantãs, né? E muitos desses livros a gente tem no acervo muito bom. Em História e Política Educacional, Quilombos e Educação, nós temos a educação escolar quilombola, os percursos de luta e conquistas, né,
passando por toda a discussão sobre a necessidade de se tratar de uma educação escolar quilombola, que antes era tratada como educação do campo, mas não chegava uma, né, pedagogia que atendesse aos quilombolas, né? Porque são muito povos do campo. E nós temos quilombos urbanos aqui. Em São Luís, nós temos o Quilombo Urbano da Liberdade, nós citamos, né, esse reconhecimento que é recente, de 2019, e temos Quilombo Urbano, né, o primeiro titulado, que é da família Silva, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, alvo de disputas, porque está em Porto Alegre, né, mas que foi o primeiro reconhecido como Quilombo Urbano. Né, e aqui é o da Liberdade, em São Luís. Né, nós temos, inclusive, uma escola de educação integral, Negro Cosme, homenageando Negro Cosme, que é um herói, né, da balaiada que pensou em fundar escolas. Nós temos o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, dos antecedentes à inclusão no currículo escolar, todo aquele percurso que o movimento negro faz desde os anos 70, desde a criação do MNU, reivindicando que o currículo escolar brasileiro contemplasse a verdadeira história do negro no país e a história da África no currículo escolar. E as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, passando por esse percurso de discussão, eu fiz parte da comissão que dialogava com a professora Nilma Lino Gomes, né, porque eu representava na comissão de educação e diversidade, educação dos afro-brasileiros e diversidade, que é a Cadara, no MEC, desde 2009, né, representava o Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Maranhão, e nós passamos a discutir essas diretrizes e teve uma comissão, né, formada, coordenada pela professora Georgina Lima, que eu tive, que é da UFPEL, tive o prazer de tê-la na banca de defesa do doutorado, da tese de doutorado, né, e que é especialista em educação escolar quilombola, então a professora Nilma contava com essa comissão assessora, coordenada por ela, e nós dialogávamos sobre a elaboração, mas teve um texto que é importante, a gente cita na tese, da professora Glória Moura, da UNB, né, que norteou toda a discussão, né, de quem conhece os quilombos. E a professora Glória Moura vinha com seu irmão, músico Paulo Moura presente, para os quilombos do Maranhão, Itapecuru-Mirim, ela esteve e escrevia sobre as festas no quilombo, publicou essa obra, né? Então ela é companheira de Carlos Moura, que foi presidente da Fundação Cultural Palmares, escreve sobre a temática étnico-racial, eles são muito ativos até hoje, né, na temática étnico-racial, e a gente tem o prazer de conhecer de perto, né, essas pessoas, né, e a formação de profissionais da educação, a Lei 10.639 e as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, perpassando as nacionais e as estaduais, né? Porque a gente participou da discussão das diretrizes estaduais que se deram só em 2019, 7 anos depois, o Maranhão passou a discutir, porque as nacionais são de 2012. E aí, o Movimento Negro Unificado foi convidado, nós discutimos com conselheiros e conselheiras, né? Nós tínhamos uma conselheira quilombola, né, que estava lá presente, a Maria José, infelizmente, ela foi para o Orum, Maria José presente do Quilombo Lima Campos, né? Então, é muito interessante ter a presença de uma conselheira no Conselho Estadual que seja quilombola. Hoje nós avançamos tanto que nós temos no Conselho Nacional de Educação uma conselheira quilombola, de Conceição das Crioulas, a Givânia Silva, né? Então é interessante a gente ter essa representação lá no Conselho Nacional de Educação. E por aí nós escrevemos sobre a formação de profissionais da educação, sempre estivemos à frente aqui em São Luís, tendo prestado concurso público em 2002, a lei em 2003 foi homologada pelo presidente Lula. Em 2004, a professora Petronília é relatora das diretrizes que
regulamentam a lei, né, orientam o que fazer, e nós sempre dialogamos com quem estava à frente da Secretaria de Educação sobre essa necessidade. Aí passamos a promover processos de formação, inclusive tivemos projetos aprovados pelo Ministério da Educação com apoio, em que a gente podia convidar pessoas, né, para fazer as palestras, para realizar seminários a partir desse convênio, né, com o município e o MEC, né, e aí acompanhamos tudo isso e até hoje a gente faz esse processo formativo. Saímos para o doutorado, voltamos, o que fizemos logo em seguida, esse processo formativo o ano todo, o ano passado, né, e para gestoras de escolas e para coordenadoras pedagógicas de escolas de educação infantil. Ainda precisamos fazer para quem atua no ensino fundamental, mas tinham outros processos formativos e o nosso ainda precisa ser priorizado, né? E a gente espera que neste ano, né, a rede pública municipal de ensino de São Luís priorize, porque a gente já tem o plano de ação, porque a gente não dorme no ponto. Não, e isso que é a parte que é importante. A gente não pode dormir no ponto, bora lá que a luta tá aí, a gente não dá para esperar muito mesmo, assim. Muito, é O verdade. tempo E tá aí curto. é verdade. E aí a gente entra, né, nessa educação escolar quilombola a partir dos percursos de lutas e conquistas. E aí nós trazemos várias vozes quilombolas que escrevem sobre quilombos, né? A Givânia Silva é uma delas. Mas como a gente conversa com mulheres quilombolas, a gente utilizou Mulheres Quilombolas, que é um livro publicado que tem várias mulheres quilombolas, como Selma Dealdina, por exemplo, né? E a Miriam Alves, né, fala desses percursos de luta, porque é o movimento negro e o movimento quilombola que conquista isso, quando ela faz uma homenagem ao MNU, né, por conta do surgimento em 1978. E ela escreve: Eu sei, havia uma faca atravessando os olhos gordos em esperança, havia um ferro em brasa tostando as costas, retendo as lutas, havia mordaças pesadas, esparadapando as ordens das palavras. Eu sei, surgiu um grito na multidão, um estalo seco de revolta, surgiu outro, e outros. Aos poucos, amotinamos exigências, querendo resgate sobre nossa forçada miséria secular. E o resgate da nossa história, da nossa luta, passa por aí, né? E Miriam Alves também, né, está em Cadernos Negros os melhores poemas que reúne, né, quem escreveu nos Cadernos Negros e escreveu como Miriam Alves, que a gente também conheceu em São Paulo. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana dos antecedentes à inclusão no currículo escolar traz um poema que a gente via Carlos de Assunção na roda de poemas lá na PUC de São Paulo, declamando como ninguém até hoje, né? Ele fez também isso, né, para a gente poder exibir nas formações em vídeo pelo YouTube, né? E acompanhado, né? Os netos ajudam, toca tabaques e fica muito lindo, né? Mas antes era ele cercado por nós e declamando o poema Protesto. E aí tem um fragmento do poema que eu gosto muito, né? E que fica no final, porque ele fala, né? No início, mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar, não pararei de gritar. E ele conclui o poema dizendo: Mas, irmão, fica sabendo, piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. Basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero só o que é de todos. Ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar, e nem a força terá, e nem a morte terá força para me fazer calar, né? Quer dizer, é algo assim que a gente pensa, uma pessoa com 98 anos até hoje escreve
escreve poemas inspiradores, né? Assim, sobre tudo que se passa, né? Quando Marielle morreu, Carlos de Assunção escreveu, né? Quer dizer, foi 2018, né? Ele escreve em 2025 sobre coisas que acontecem, né? Então é muito interessante homenagear, é uma forma de homenagear Carlos de Assunção. Hélice Mogg também, né? Porque quando a gente discute as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, nós lembramos da falsa abolição, né? E como precisamos avançar, né? Nessa liberdade, né? Então, ela é uma liberdade que foi, né? É, alvo de muita luta, né? E não se fala dessa história, mas Hélice Mogg coloca muito bem isso, né? Se ela faz, eu desfaço, né? A 13 de maio fica decretado luto oficial na comunidade negra e serão vistos com maus olhos aqueles que comemorarem festivamente esse 13 inútil. E fica o lembrete: liberdade se toma, não se recebe, dignidade se adquire, não se concede. Então, também está no livro Atabaques, de José Carlos Limeira e Hélice Mogg, né, que é a edição dos autores de 1984, né, uma bela reflexão sobre isso. Em formação de profissionais da educação, né, que nós finalizamos essa sessão, né, nós colocamos uma homenagem a Paulo Colina, que sempre ia à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, lá na Assessoria de Cultura Afro-Brasileira, e participava de todas as atividades, publicava nos Cadernos Negros, né, e escrevia com Oswaldo de Camargo, Abelardo Rodrigues, né, eram aqueles iniciadores dessa literatura, né, e que depois também publicaram, né, Paulo Colina era um deles. E ele escreveu Pressentimento, 13, maio 13, 1888, me soam como sussurro cósmico. A noite sobressaltada por sirenes me sacode. Reviro os bolsos à procura do passe que me permite São Paulo cruzar ruas em latente paz. A princesa esqueceu de assinar nossas carteiras de trabalho. Desconfio, sim, que Palmares vivo é necessário. Então, é o poema Noite Não Pede Licença, né, que tem esse poema, o livro A Noite Não Pede Licença, né, publicado em 87, que tem esse poema muito, né, interessante, né, que ele escreve outros muito interessantes também, né, escreve Mascando Granito, né, ou seja, algo assim bem forte sobre a vida do negro, né. E nós estivemos na jornada pedagógica em 2024 online, porque era aquele tempo de chuva, né, no início de fevereiro, né, e a Vanderleia, que é gestora da Escola de Ensino Médio, Antônia Atanásio Fernandes, é muito interessante falar sobre o nome da escola, uma das lideranças do Quilombo Piqui da Rampa. Como conseguiram colocar o nome na escola? Antes era, né, Santos Dumont, nada contra, mas por que não homenagear uma liderança como Antônio Atanásio Fernandes? E aí a luta da comunidade se deu, né? E essa homenagem foi feita, né? Tem a escola que é o Centro de Educação Quilombola Antônio Atanásio Fernandes, né? Então nós participamos dessa jornada a convite da gestão da escola, né? Estamos lá online, né? Todos assistindo, partilhando, né, também conhecimentos, saberes que tem, né, e foi muito interessante porque a escola também convidou os que atuam no ensino fundamental, né, então as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, estiveram também presentes. E nós passamos para a educação escolar quilombola, situando onde é Vargem Grande aqui, né? Nós temos a ilha no norte do Maranhão, né? Ali, né, na região litorânea, né? E abaixo, né,
a gente tem a comunidade quilombola, né, Pique da Rampa. E essa realidade educacional das escolas do Quilombo me trouxe algo muito interessante, né, que é uma realidade em que nós não temos os materiais necessários para que essa educação se dê, que retratem personalidades negras, né? Nós contribuímos levando as diretrizes, num primeiro encontro em 2019, depois levamos materiais como o livro que escrevemos, né, sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, né, publicado em 2010, também o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e percebemos que ainda faltam materiais. Nós temos uma boa notícia, nós vamos ter o kit 3 do projeto A Cor da Cultura neste ano, né? A CECAD voltou, aí a gente tem a Política Nacional de Equidade, Educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, e isso enseja vários projetos que são implementados. Um deles é, né, a atualização do kit A Cor da Cultura, que vai ser o kit 3, porque a gente teve o kit 1, nós trabalhamos com o kit 1 na rede pública municipal de São Luís e outras redes também receberam os kits. O kit 2 também que tinham mais dois cadernos pedagógicos, né? Porque o primeiro tinham três, aí nós temos 5 cadernos pedagógicos do kit 1 e 2, mais material audiovisual, agora links, né, para serem acessados, né, desse material, e esse kit 3 tem uma inovação, insere a história e cultura dos povos indígenas, com escritos dos próprios indígenas, que é isso que quando eu estava no MEC cobrava, né, assim, diariamente sutilmente, né, da professora Rita Potiguara, que era a coordenadora de educação escolar quilombola no MEC, eu coordenava a educação para as relações étnico-raciais de 2012 a 2014, nossas conversas eram intensas sobre a necessidade de ter diretrizes, como a Lei 10.639, 13, teve logo um ano depois, né? Então, em 2008, teve alteração, né? Teve a modificação na alteração da LDB feita pela 10.639, com a modificação inserindo história e cultura dos povos indígenas no mesmo artigo da LDB. Entretanto, não tinham diretrizes para orientar o que fazer com a história e cultura dos povos indígenas. Então, a gente sabe que tem muito material do ponto de vista eurocêntrico escrito, né, que não são dos próprios indígenas. Então, as escolas de educação básica vão fazer o quê? Então, necessitava disso. Então, por isso, é interessante a gente passar, né? Por isso, quando pensamos na realidade das escolas sem materiais, pensando na chegada neste ano em várias escolas desse material que é o kit A Cor da Cultura, que é feito em parceria com o MEC-CECADI. E depois, né, vamos ter processos formativos, né, em municípios que vão receber, que são São Luís, Alcântara, Santa Rita, Passo do Lumiar, né, são 5 municípios aqui, né, no Maranhão. Então, vai ser interessante, porque a gente vai ter essa possibilidade de ter no acervo das escolas um material que também contempla a história e cultura dos povos indígenas, escrito por Gerson Baniwa, do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas, da professora Rita Potiguara, que também é antropóloga como Gerson Baniwa e escreveu, né? E outros autores e autoras indígenas, né? Nós pesquisamos o projeto político-pedagógico das escolas lá de Pique da Rampa também, para verificar se isso constava, como se a Lei 10.639 é contemplada, né, como algo que você precisa, né? A gente sabe que com a base o político foi deixado de lado, mas nós educadores e educadoras somos seres políticos, né?
Então, somos aquilo que Paulo Freire diz, né? A educação é um ato político, né? Então, nós fazemos isso, né? Então, foi tirado, porque a gente sabe, por conta do golpe, né, que retirou a presidenta Dilma do poder, mas a BNCC veio com um corte de político e tem muitas redes que falam só projeto pedagógico, né? Mas a gente mantém o projeto político-pedagógico como as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola tem, né, ao orientar como fazer esse PPP, né? E na educação escolar quilombola no Quilombo Piqui da Rampa, nós começamos de novo com Carlos de Assunção, porque ele é ótimo, né? Presença. É zum, é zum, é zum, é zumbi. Zumbi de Ogum, guerreiro de Ogum. Aqui na praça, na raça, na reza, fumaça de incenso no ar. No canto de encanto, na fala, na sala, na rua, na lua, na vida de cada dia, em todo lugar. Então é o poema Presença trazendo Zumbi, né? E Zumbi está presente sempre que a gente fala de educação escolar quilombola, não podia deixar de ser, está no livro Protesto e Outros Poemas, que Carlos de Assunção veio lançar em 2019 aqui em São Luís, no Maranhão, e a gente tem esse exemplar também autografado, que a gente tinha já o antigo, né? A realidade educacional das escolas do Quilombo Piqui da Rampa traz, né, a realidade das escolas de educação infantil e de ensino fundamental e também da escola de ensino médio, né? E nós começamos com um poema de Cristiane Sobral, que a gente tem todos os livros, que nós, né, sempre temos livros de todas e todos que admiramos pela escrita que fazem, né? E ela escreveu Jardim de Infância. Menino e menina jogando bola, indo à escola, menino feliz, menina contente, com trancinhas lindas encantando a gente. Menina futuro, menino no muro, pintando o futuro bem melhor. Menina e menina, sagrada esperança, queremos mudança no nosso país, né? Então, é do livro, né? Dona dos Ventos, de 2019, bem oportuno para aquela época, né? Falando da esperança que precisaríamos ter na educação. Em projeto político-pedagógico das escolas quilombolas, nós iniciamos, né, a análise do PPP a partir, né, do poema A Luta Continua. A negra eleva a voz, denuncia a exploração, combate o algoz, que é fragmento do poema A Luta Continua, de Márcio Barbosa. E por que a gente faz isso, né? Porque lá em Piqui da Rampa, as professoras têm, às vezes, que conviver com uma imposição, né? Como escrever o PPP, né? Então, você precisa estar atenta, né? Para que as escolas contemplem a realidade delas, né? E não seja algo assim que seja uniforme para todo o município, porque lá é uma escola quilombola, então essa especificidade precisa ser contemplada. E isso, né, nós analisamos que foi feito, né? E depois é interessante a gente pensar, né, que muito do que é construído no PPP tem a participação desse coletivo, né, que compõe a comunidade escolar, com lideranças que são mães, pais de estudantes, né, de crianças, adolescentes, jovens, né, que estudam nessas escolas. E aí nós temos as escolas reveladas nas vozes das professoras quilombolas, né? É uma comunidade com professoras que se expressam muito bem, né? Apesar de muitas terem tido, né, a graduação tardiamente, elas fizeram magistério, depois foram para a graduação, mas conseguiram ser contratadas para atuar nas escolas da comunidade. Qual é a luta atualmente? E a gente tem um projeto aprovado da deputada Tereza Leitão, concurso para as escolas quilombolas, que está fora dos concursos das redes municipais, né?
Então, a gente tem os contratos. Ainda bem que as diretrizes para a educação escolar quilombola dizem que prioritariamente, aliás, é preferencialmente. A gente queria sempre que fosse prioritariamente da discussão de 2011, né? Para homologação em 2012, mas ficou preferencialmente. E a gente precisa desse concurso para elas permanecerem, porque elas que sabem da realidade da escola. E a professora Bertila, que é secretária escolar da escola que atende a educação infantil e ensino fundamental, que é Henriqueta Silvina Leite, que é homenageada, que é uma matriarca lá do Quilombo, né? É mãe do Atanásio, né? Que é da Escola de Ensino Médio, né, uma das lideranças, é, falou a respeito de várias questões que foram perguntadas e nós destacamos uma das respostas, né? As lideranças, as histórias de luta e resistência contada pelos meus mais velhos, dos nossos antepassados e a minha vivência do Quilombo, que ela destacou, né? Essas lideranças. E a Ângela, da educação infantil, falou que o lema na comunidade, lá no Quilombo Piqui da Rampa, é a união faz a força. Então, é uma comunidade muito unida. Né? A Maria Joana, que tem a mãe dela, né, que foi professora também, foi parteira, ela conta toda essa história. É interessante que tanto a Maria da Paz, né, como a mãe Maria Clara, a mãe da Maria Joana, é bom que a gente consegue guardar os nomes, porque a gente, né, dialoga com todas, né, diz que as diretrizes quilombolas ainda não são aplicadas como deveriam, porque elas chegaram, né, bem depois de terem sido homologadas, nós levamos, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. A professora Dayara, que é da Escola de Ensino Médio, é formada em Ciências Biológicas, né, diz que agora, a passos lentos, começamos a falar mais sobre a educação quilombola, mas ainda há muito a ser feito, ou seja, porque nós perguntamos muito sobre, né, porque as diretrizes são orientações para o dia a dia nas escolas, né, e aí elas têm várias questões e eu só destaquei algumas, né? Porque são muitas. A professora Jarlene, né, que ensina literatura africana, e ela pediu material, ela é de sociologia, mas nas escolas quilombolas tem algo que é assim, você é formada numa área, mas tem necessidade na outra, você tem um desvio de função, digamos. Por quê? Aí você passa a estudar para poder ficar ali na escola e lecionar, né? Tem professoras que com formação em ciências biológicas lecionam matemática. Elas falam disso, né? Desse desvio dessa coisa de terem que ensinar. Os livros didáticos é que vão ajudá-las, né? E a professora Jarlene, que começou a trabalhar Paulina Chiziane e Chimamanda Adichie em literatura africana, eu compartilhei as obras que eu tenho em PDF com ela, né? Ela falou: nós temos livros adequados para trabalhar com nossos alunos, não temos livros adequados para trabalhar com nossos alunos e alunas quilombolas. É uma educação que precisa ser olhada com mais atenção, uma atenção especial. É aquela atenção, né, que a gente chamou, né, também no nosso estudo, né, para que as políticas educacionais cheguem, né, para mudar essa realidade. E a professora Valderice é muito interessante, ela é irmã da professora Vanderleia, né, também da família, né, do Antônio Atanásio Fernandes, né, que é homenageado, né, os meus alunos não é que gostem de estar em sala de aula, mas com a vivência e sofrimento dos mais velhos, que é repassado lá, eles entenderam que necessitam estar ali. Eu converso muito com eles sobre isso e eles me relatam que eu, a professora Vanderlei e a professora Valdenice, somos exemplo que os mesmos querem seguir. E tanto que eles fazem o Enem e entram para a universidade, porque eles também têm seguido o exemplo delas que foram, né?
aprovadas no Enem e seguiram para a graduação, se formaram e atuam nas escolas de ensino médio que exige licenciatura, né? Curso de licenciatura. E a gestora Vanderleia, né, é muito interessante também, porque ela, né, fala que projetos nós podemos trazer para a comunidade. Ela sempre pensa na melhoria da comunidade, né? Então, ela é gestora escolar. A gestora escolar é escolhida pela comunidade. Antes era a Valdenice, que foi fazer o doutorado, né? Então, hoje é a Vanderleia. E ela diz: Piqui da Rampa tem uma trajetória de luta, um povo que passou muita fome, mas nem por isso deixaram de lutar pela melhoria e por vidas melhores. Piqui da Rampa hoje tem uma associação estruturada com projetos, temos a agricultura como fonte de renda das famílias, temos professores e professoras do próprio Quilombo. Estamos em busca por melhor qualidade de vida para que os próximos tenham mais estrutura na vida, né? O jeito de falar foi preservado, né? São as vozes das professoras, né? Então é interessante essas conversas. As mulheres negras e a luta por educação, né, é algo que a gente faz um recorte sobre a luta dessas mulheres também quilombolas, né? Então tem propostas de luta como o feminismo negro, o mulherismo africana, que nós perpassamos por teóricas, né, importantes, né, que são essas pensadoras, né, e que nós destacamos a luta, né, que nós temos também das mulheres quilombolas, né? Então, não vou me deter muito nessa parte, porque nós temos muitas, né, para citar, mas nós pensamos na Kyu-san, né, pedagoga, educadora, que escreve livros anualmente, a todo momento, esteve conosco ano passado, aqui na Feira do Livro, visitou a Escola Negro Cosme, no Quilombo Urbano da Liberdade, falou com as crianças que fazem parte, né, da comunidade escolar lá da escola, de tempo integral, né, ficam o dia todo lá, e nessa As Mulheres e a Luta por Educação, nós iniciamos por pessoas inesquecíveis, reconstroem suas existências, mesmo quando o mundo grita não para elas, com eloquência. Na certa, elas pensaram, já que sequestraram nossos ancestrais do berço continente, lutaremos com dignidade, pois a vitória aqui chegará inexoravelmente, né? É o fragmento do poema do livro Inesquecíveis, de Kyo-san de Oliveira. Ela faz uma homenagem a mim e ao Adomair, é nessa página que está esse poema. Nós nos sentimos assim muito, né, prestigiados e orgulhosos, né, porque a Kyo-san começou a militância conosco no MNU-ABC. Vítima do racismo na escola, a mãe dela, Dona Erdi, que está no Orum, né, levou-a para iniciar essa luta, e hoje ela externa tudo isso nas obras que ela escreve. As propostas de luta das mulheres negras têm Maya Angelou, né, que está também na tese, né, com o que ela escreve, né? Lindas mulheres indagam onde está o meu segredo. Não sou bela, nem meu corpo é de modelo, mas quando começo a lhes contar, tomam por falso o que revelo. Eu sou de um jeito fenomenal, né? Então essa mulher fenomenal, né? E ela sempre escreve, né, inspirada, né, em mulheres, né, na luta, né. Ela, né, na verdade, teve um convívio com Malcolm X. A gente conheceu Beth Shabazz em São Paulo. Ela foi nos visitar na assessoria de cultura afro-brasileira, e a viúva do Malcolm X, também no Orum, né, já foi, mas Maya Angelou estava o tempo todo ao lado, aprendendo, lutando, né? Então ela fala muito da luta e exalta as mulheres. Eu gosto muito, né, de trazer um pouco do que às vezes é desconhecido na academia, né?
Maya Angelou é uma delas. Em Pensadoras do Feminismo Negro, a gente traz Bell Hooks, né? Infinitas vezes, né? Ela escreve e a gente utiliza a obra dela ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade, em que ela tem um diálogo com Paulo Freire, né? Que lecionou lá também nos Estados Unidos, né? E ela o encontrou e eles têm um diálogo muito interessante que ela escreve, né, e coloca essa conversa com Paulo Freire, né? Então, por isso que ela usa a educação como prática da liberdade, no ensinando a transgredir. Infinitas vezes os esforços das mulheres negras para falar, quebrar o silêncio e engajar-se em debates políticos progressistas radicais enfrentam a oposição, né? Então, ela fala um pouco sobre como as mulheres eram tratadas pelo feminismo lá nos Estados Unidos, né? E como elas tiveram que escrever sobre si, né? Sobre elas mesmas, né? Então eu passo por várias escritoras, né? E pode isso, porque aí eu trago Maya Angelou, porque ela fala, ainda assim eu me levanto, né? Desculpe. Aí ela diz: e assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, porque as mulheres negras não eram ouvidas. Então, ela traz um pouco disso na obra dela. Em Os Desafios das Epistemologias Africanas para os Estudos sobre Gênero, né, eu vou pedir licença um pouquinho, só para pegar uma água, tá? Fechar a câmera. Opa, sem nenhum problema. E aí, Ótimo. aproveitando todos e todas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, tendo essa aula importante com a Ilma, esse conhecimento, esse debulhar, né? De como é importante, que a gente estava conversando, como é importante esses nossos pensares, esses nossos caminhares, eles terem ele vir, né, dessa prática real, dessa nega prática, e voltar para essa nega prática. Então, ter esse retorno. E é esse trabalho que a Ilma faz que a gente está tendo o prazer de degustar nessa segunda parte. Então, volto àqueles pedidos, assinem o canal, teremos muito mais dessas discussões. Tem muito preto, muita preta podendo fazer, e aí o nó de escurecimento abre esse espaço, ou, né, pede assim para que venham e façam essa multiplicação conosco, como a Ilma fez, como anos atrás a Débora fez, e outros farão também. Uhum. Ilma hidratada, por favor. Hidratada, porque esqueci de novo de trazer, mas deu certo, foi bom. Então, nós temos os desafios das epistemologias africanas para os estudos sobre gênero, porque nós sentimos a necessidade de trazer as mulheres africanas que escrevem sobre a luta das mulheres, né? E, na verdade, tem lutas e conquistas por direitos, né? Tem a luta, né? Por reconhecimento, né, protagonismo das mulheres negras, os encontros, né, de mulheres negras também. E aí a gente pensa no primeiro encontro nacional de mulheres negras em Valença, no Rio de Janeiro. Estava com meu filho bebê, não pude ir, mas acompanhei, né? Em 1988, né? E a voz também de Lélia Gonzalez nessa luta, né? Que a gente conviveu, né? No Movimento Negro Unificado, tivemos aula com ela em cursos na PUC, em cursos coordenados por Abdias, né? E é muito interessante a gente fazer, né, esse recorte também da luta das mulheres quilombolas, porque as mulheres de Piqui da Rampa fizeram uma associação de mulheres, né, para pensar em projetos para melhoria,
da qualidade de vida dessas mulheres. Por isso que elas falam disso, né? E a gente retrata, né, que depois elas resolveram deixar uma só associação enviar projetos, né, para que a comunidade pudesse alcançar essas melhorias, né? Mas esses encontros foram muito valiosos, né? Então eu vou avançar um pouco por conta do nosso tempo, né? E as epistemologias africanas, eu trago a Miriam Alves, né? Eu, mulher em toques no teclado, faço das luzes da tela meu alento, alimento em palavras o meu desejo pleno de ser e vou tic-taqueando, retirando das vogais sons, palavras e imagens, tamborilando, mensagem voo. Né? Então, o fragmento do poema Eu, Mulher em Luta é um pouco também, né, das escritoras que Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa organizaram, né, coleção Maio em Mão, de 2019, né? E nós trazemos a Conceição Evaristo, de novo, uma gota, eu mulher, uma gota de leite me escorre entre os seios, meia palavra mordida me foge a boca, eu mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo, homenageando mulheres, né? Por conta dessas muitas lutas e conquistas, né? Conceição Evaristo traz vários poemas. Ela trouxe para nós uma oficina, quer dizer, ela veio fazer uma oficina trazida pelo Itaú Cultural, aqui no Solar Maria Firmina, em 2019. A gente teve o prazer de estar com Conceição Evaristo na oficina sobre escrevivência. E a gente quer chegar até lá, né? A luta das mulheres por reconhecimento traz Nizingas Guerreiras, de Cristiane Sobral, que já retrata um pouco dessa luta, né, das mulheres negras por reconhecimento. As mulheres que conheci foram guerreiras, nunca deixaram de madrugar nas segundas-feiras, enfrentaram inúmeros desafios com alegria. Encontrei mulheres rumo ao sucesso, algumas souberam encontrar o caminho certo, muitas enxergaram tropeços da estrada bem perto, sempre admirei suas glórias após o fracasso, mulheres corajosas diante da cruel chibata da realidade, que souberam dar a volta por cima, olhar para trás e seguir adiante, mulheres que reinventaram o poder de decisão. Sei que existem muitas mulheres perdidas, sei que muitas estão escondidas, mas é chegada a hora da revolução. Evoé, guerreiras como Nizinga, rainhas dignas de exaltação, né? Esse chamamento à homenagem às mulheres na figura de Nizinga, a rainha de Angola que lutou para que Angola não fosse colonizada e não trouxesse para as Américas, né, os povos africanos, né? Do livro Não Vou Mais Lavar os Pratos, que faz um enorme sucesso, sabia? Nas formações. Aliás, na formação de professores e professoras da educação de jovens e adultos, era um poema que é declamado por Cristiane Sobral, que eu levava e todo mundo queria, sabe, que não faltasse, porque o tempo é curto, não, mas esse, professora, a gente quer ouvir, Não, e e é Cristiane Sobral. principalmente, desculpa a interrupção, o esclarecimento, esse livro é pedido em vários vestibulares também, exigido, né? Em Exato. vários Vai. vestibulares. É muito, muito interessante Muito mesmo, bom. muito bom. E Cristiane teve aqui também, pena que eu estava com atividades no doutorado que eu não pude ir também, Uhum. pela UEMA até. Uhum. Então, nós temos o protagonismo das mulheres negras no combate ao sexismo e racismo, que inicia como homenagem à tia Wanda, que a gente conheceu de perto. Eu tive que ir para o hospital, a tia Wanda ficou com meu filho em 89. Depois a gente teve a notícia trágica do falecimento dela, atropelada, lá em plena Avenida Rebouças, quando um motoqueiro não seguiu o semáforo e ela teve traumatismo craniano. Foi, né, deixou
filhos, né? Então, a gente ia sempre ao Bar Lua, né? E a Esmeralda Ribeiro faz essa homenagem que vale a pena a gente conhecer. E agora, nossa guerreira, em memória de tia Wanda Lopes dos Santos. Quem, em sã rebeldia, tira a máscara e cupida na ilusão de ser outro e não ser ninguém. Agora, manhinha, quem olha no olho da noite à procura dos filhos como as mães da Praça de Maio. No apogeu da madrugada, os frutos do exemplo são versos na hora da solidão, a gente te aguarda no portão. Ninguém vai para a Bahia desfazer nossa desunião, nem vai à roça cultivar a nossa cor. E agora, Equede de Oxalá, quem enxuga o rosto, quem ampara nosso tombo, quem vem nos abraçar? Tia Wanda ia para a Bahia anualmente, lá, né, na lavagem do Bonfim, né? Todo ano ela se preparava, né, e ia. E esse poema de Esmeralda Ribeiro foi selecionado para os melhores poemas de 98 em Cadernos Negros. Dos encontros à Marcha de Mulheres Negras, tem outro poema de Cristiane Sobral, né? Você já viu que tem algumas preferidas, né? Mulheres, porque eu converso com mulheres, aí eu trago muito poemas de mulheres, né? Não vou mais cuidar do Senhor, eu tenho outras coisas para fazer. Liberta do exercício de cuidar de outrem, talvez conheça meu verdadeiro valor. Né? Então, é fragmento do poema Alforria, Terra Negra. Como eu tenho todos os livros, aproveitei muitos poemas, né, para retirar deles. Né? E da Cristiane Sobral eu recebi autografado. Pedi e ela mandou, foi ótimo. Lélia Gonzalez e a luta das mulheres negras começa com uma epígrafe que é um trecho do que ela escreve, né, em Lugar de Negro, né? O racismo como articulação ideológica que toma corpo e se realiza através de um conjunto de práticas é um dos principais determinantes da posição dos negros dentro das relações de produção e distribuição, uma vez que o racismo, de forma similar ao sexismo, transforma-se numa parte da estrutura objetiva das relações ideológicas e políticas do capitalismo. A divisão racial ou sexual do trabalho pode ser explicada sem apelar para elementos subjetivos como preconceito. Então, Lélia nos brinda com muitas reflexões a respeito do racismo e a luta das mulheres negras. No outro, Perdão, assim, escorreguei. Perdão, querida. é isso. Então, nós também temos o poema na tese, Na Luta das Mulheres Quilombolas, em memória de Beatriz Nascimento, que escreveu tanto sobre quilombos, né? E fez pesquisa também de mestrado, doutorado sobre quilombos. E é a narradora do filme Ori. Nós tivemos contato com Beatriz Nascimento no avant-première, assim, que a gente considera assim, né? Do Ori, na casa da cineasta Raquel Gerber. Ela estava lá participando, fomos eu, a Domair Teresa Santos, né? Então, algumas pessoas do movimento negro convidadas para assistir ao filme ainda na Moviola, né? E em memória de Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo escreve: A noite não adormece nos olhos das mulheres, a lua fêmea semelhante. Nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas esperanças. Então, é fragmento do poema, né, de Conceição Evaristo, que está nesse livro, Poemas da Recordação e Outros Movimentos. A luta das mulheres Piqui da Rampa resgata Geni Mariano Guimarães, que também conhecemos, com leite do peito, né, ela lançando esse livro em São Paulo, sendo homenageada. Então, integridade, né? Ser negra na integridade, calma e morna dos dias, ser negra nos traços, nos passos, na sensibilidade negra,
ser negra no verso, do verso e reverso, do choro e riso, de verdades e mentiras, com todos os seres que habitam a terra, negra, puro, afro-sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros, né? O poema Integridade está no livro A Razão da Chama, que é organizado por Oswaldo de Camargo. E nós finalizamos com o olhar das professoras das escolas quilombolas, tendo o significado da educação para as profissionais das escolas quilombolas, que nós colocamos anteriormente, eu não vou me deter por isso, o que é ser professora nas escolas quilombolas, ser mulher negra, por isso o poema Integridade, né? No Quilombo Piqui da Rampa, que elas valorizam muito, né? Ser mulher negra e quilombola, e as vozes das lideranças sobre educação. E aí tem as vozes dos homens quilombolas, né, que lutaram por educação, né? E é muito interessante que a gente traz, né, um recorte do poema do Cuti, porque o líder, Walter, é, também ressalta isso. Pode passar. Então, nesse olhar tem, né, o poema de Esmeralda Ribeiro, sou guerreira como Luiz Amin, Maim, sou inteligente como Lélia Gonzalez, sou entusiasta como Carolina de Jesus, sou contemporânea como Firmina dos Reis, sou herança de tantas outras ancestrais, e com isso despertem ciúmes daqui e de lá, mesmo com seus falsos poderes, tentem me aniquilar, mesmo que aos pés de Ogum coloquem a espada da injustiça, mesmo assim tenho esse mantra em meu coração: nunca me verás caída ao chão. É lindo esse poema Ressurgir das Cinzas, né? Que traz também os orixás, né? E traz Ogum, que rege esse ano com Oiá, né? E Oxóssi, né? Então é muito interessante a gente lembrar, né, das religiões de matriz africana em cada poema. E o significado da educação para profissionais das escolas quilombolas, no poema Resisto, de Alzira Rufino, né, traz um pouco, né, do que a educação faz, né, às vezes não revelando uma verdadeira história, né? De onde vem esse medo? Sou sem mistério existo, busco gestos de parecer atando os feitos que me contam grito, de onde vem essa vergonha sobre mim. Eu, mulher negra, resisto. A Alzira Rufino está no Orum, mas nós a homenageamos porque ela tinha a Casa da Cultura da Mulher Negra em Santos, fazia desfiles com as roupas da Baloguns Modaf Magripe que criamos em 89, fazíamos desfiles lá no Centro Cultural São Paulo, com Rosa Maria Tavares Andrade como apresentadora, também no Ibirapuera, na Feira das Nações, no estande da África, né? E aí a Alzira divulgava as roupas lá no Centro de Cultura da Mulher Negra em Santos, né? Fazíamos desfile nessa casa, íamos para Santos, e aí a gente tem que homenageá-la, e ela veio para São Luís, nos encontramos, né? Ela se foi, mas é interessante que ela continua em nossa mente, pelo menos nos nossos escritos, né? E o Kuti, na voz do Walter, nos lembra esse poema, e é só um pedaço do poema, né? Um fragmento, né? Porque ele falou que sem as ações afirmativas, o Walter, pai da Valdenice, que está fazendo o doutorado, nós não mudaríamos a situação da educação na comunidade, tendo as professoras quilombolas que foram para as universidades, foram cursar pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Gota do que não se esgota. Cota não reforça a derrota, equilibra entre o ponto de partida e o ponto de chegada, a vitória coletiva reinventada. E nós, né, temos o livro Negresia do Kuti, com Gota do que não se esgota, e ele é homenageado aqui no curso de licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileira, na Semana de Estudos de Literatura Afro-Brasileira e Africana, e a Rose
fez um audiobook sobre a obra de Kut, e lá estava esse poema, e eu falei para ele no dia, porque eu falei, olha, Kut, você foi homenageado hoje, e o pai de 95 anos da Rose Frazão diz que tudo que o Kut escreve é a história de vida, né, da população negra, e né? Então, é muito interessante. Então, ser professor e professora nas escolas tem o poema da baiana Ana de Fátima, né, que ressalta muito a obra de Ana Célia Silva, irmã de Jonatas da Conceição, que também era escritor, como Ana Célia, né? E ela diz: minha consciência negra não depende do seu olhar, ela advém de referências outras, a qual Tune, Dandara, Elisa, Lélia, Beatriz, Carolina, Conceição e Eudália, Vilma, para dentro de mim e no abraço com irmãs, nessa luta milenar. Então, é um poema muito oportuno também, né? Selecionado na obra Escritoras de Cadernos Negros. Podemos seguir. Ser mulher negra no Quilombo Pique da Rampa traz uma homenagem a quem me colocou em contato com Plínio Camilo, que foi Benedita Lopes. A Ela querida. a querida, a escritora que também foi militante do MNU ABC, aí continua no ABC também, né? E escrevendo, né? E ela escreveu Libertação. Para nos anular, destituíram-nos de alma, seres sem alma, podem ser criados mudos, objetificação para nos apagar, ofereceram-nos alma branca, sem seres sem alma, podem ser sobreviventes, escravização para nos aniquilar, ofereceram-nos o perverso, seres sem alma, pode ser desconfigurado, desumanização para nos defender, capoeira para nos salvar, quilombo, e nós a ser libertação, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa, né, em o que é ser mulher no quilombo Piqui da Rampa, a gente tem que homenagear Benedita, que falou: Ilma, faça o curso da oficina de escrita criativa com Plínio Camilo. Eu lembro, né? Em plena pandemia foi possível. Foi presente a nós todos. Presente a Aham, nós todos. muito bom. E as vozes das lideranças finaliza a tese, né, com o poema de Alzira Rufino, Luísa Maim, filha de Gege na escravidão, Luísa Maim sofria os negros, Luísa de Gege, mulher em luta, todo dia, toda noite, em espadas, Maim dos malês, posição, ao sol, couraça. Luísa revolta à noite, vermelho chão da Bahia, né? Lembrando da revolta dos malês e os que tombaram, né? E Luísa Maim consegue sair dessa, né? Professores, professoras é, homenageados, né, porque nós trouxemos a figura deles, professor Raimundo, né, professora Ângela, professora Dayara, Bertila, Maria Joana e todos do ensino médio, a Vanderleia, que é a gestora Jarlene, né, outros professores, a Valdenice, né, a Bertila continua também, porque ela também atua no ensino médio, além do ensino fundamental, né? Ela, num turno está numa escola, no outro turno está na outra, e todo o grupo, né, que tem professores de fora também, né? Então, para a gente poder finalizar. E a atividade cultural que resgata o tambor de crioula, com a gestora participando, e também as lideranças da comunidade, as jovens, e o Raimundo, que é liderança lá do Quilombo Rampa, e agora, sabe o que ele está fazendo? Não é licenciatura, ele é professor de geografia lá no Quilombo. Ele está fazendo mestrado em estudos africanos e afro-brasileiros. Foi aprovado agora em 2025. Nos Opa! encontramos na aula inaugural. Foi muito bom. E aí está o Walter, que eu falo, junto com Valdenice ao meio e a mãe ao lado, né? Que é a que faz o doutorado. Ela, lá no laboratório de pesquisa com o pai, sempre
assim, ao lado da filha, reforçando a necessidade do estudo, ele sempre reforçou, lutou para que a comunidade tivesse toda a etapa da educação básica para que eles pudessem ir para a universidade, para eles não irem para a roça, para o toco, como eles dizem, nas palavras dele, né, para sair do lugar comum, né? E aí ela no laboratório fazendo as pesquisas, né? Valdenice, muito interessante. As vozes foram ouvidas lá numa reunião com as lideranças, muitos com os percursos que não puderam estudar, que tiveram que trabalhar. Então, tem uma maioria que não teve acesso. E aí a gente tem essa geração, né, neste século, que tem acesso. Por quê? Tem políticas educacionais que possibilitaram isso. E na época deles, né, que são mais velhos, não teve essa possibilidade. Então, nós nos reunimos para ouvir o que eles pensavam sobre educação, né? Então, foi muito boa, né? E tinham professoras que, pedagogas, inclusive, que não lecionam, né? Que não adotaram a educação como profissão, né? Fazem outras coisas, como fazer farinha para vender o excedente, né? Trabalhar mesmo na agricultura. E eu termino com um poema do Guel, que é, tem a editora Ogum Toques Negros, né, que ele escreve resgatando Conceição Evaristo. Bordejava sem timão, vela, bússola, vento, a deriva, a água negra de insubmissas lágrimas de mulheres, que é título de um livro da Conceição Evaristo, né? Porque na academia, às vezes, a gente se sente só e busca as referências que temos no movimento negro, né? Nós temos essas referências, né? Nas considerações finais, nós refletimos que essas histórias de vida faz com que jovens se inspirem nas professoras que eles têm, que são quilombolas, né, para prosseguir os estudos. Então, a nossa pesquisa foge do foco eurocêntrico, né, porque nós valorizamos o lugar de socialização dos valores comunitários, né? Sempre há na vozes dos quilombolas transformar em dias melhores a vida no quilombo, né? Então a educação na comunidade começa a cumprir as diretrizes quilombolas para a educação, as diretrizes para a educação escolar quilombola e para a educação das relações étnico-raciais com o ensino de história e cultura brasileira, mesmo sem materiais didáticos adequados nas escolas, né? E carece de orientações do Estado e do município para aplicação conforme as próprias diretrizes indicam, porque tem que ter diretrizes municipais também. Eu tenho uma luta em São Luís para ter diretrizes municipais. É uma das atribuições que a gente tem no plano de ação desse ano, que é uma atribuição do núcleo que eu coordeno, que é o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, da Secretaria Municipal de Educação de São Luís. Então, a educação escolar quilombola tem a necessidade também de melhoria da infraestrutura das escolas, principalmente da escola de ensino médio, porque às vezes tem que se usar a biblioteca para as aulas, não tem sala suficiente, precisa de ampliação. Então, antes ela foi construída como escola digna, e a crítica que a voz das professoras trazem, né, é de que ainda não é uma escola digna, né? Então precisa ser, né? Pode ter um programa de escola digna levando escolas. Então, para nós, é na academia lugar de pesquisa e produção do conhecimento científico, em parceria com outros pesquisadores e pesquisadoras da área, que a história da educação e as políticas públicas educacionais podem ser enfocadas com a temática étnico-racial e de gênero, apesar de convivermos com visões acadêmicas distorcidas sobre o que isso representa. Esses referenciais teóricos devem ser adotados pelos sistemas de ensino e nos estudos acadêmicos do país, né? Então, nós esperamos poder contribuir com a nossa tese, de alguma forma, para que a pesquisa realizada no quilombo
Pique da Rampa, a partir do olhar das professoras quilombolas, toque corações e mentes abertas à necessidade de mudança no fazer pedagógico, atentando para a valorização dos saberes presentes nessas comunidades que têm histórias valiosas de luta e resistência para a sobrevivência no quilombo. Assim, discutimos a história da educação e as políticas públicas formuladas e desenvolvidas pelo sistema educacional do Maranhão, municipal e estadual, e o fomento federal para a educação escolar quilombola e fatores determinantes para a gestão dessas políticas. Como afirma nosso mestre Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperançar não é esperança. Esperar não é esperança, é espera. Para Freire, esperançar é se levantar, é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar não é desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Essa esperança de dias melhores para a educação nos quilombos é o que nos move quando realizamos esses estudos no doutorado em educação. E assim nós finalizamos com as nossas várias referências que tem Molefe Achang, Socorro Braga, a CONAC, né? A Marileia Cruz, Angela Davis, Nadove, com mulherismo africano, e escreve sobre uma rainha na Jamaica, né? Que é interessante para a gente ter aqui na América. A crítica afrocentrada, a lógica africano-centrada, a lógica de Marx, epistemologias do renascimento africano, muitas referências do panafricanismo, né? Agenor Gomes com Maria Firmina dos Reis e o cotidiano da escravidão. Ele está em Guimarães, na terra em que Maria Firmina dos Reis vive, ele sempre recebe as pessoas, explica tudo, né? Um escritor que está na Academia Maranhense de Letras. Nilma Lino Gomes, Movimento Negro Educador. Nós tivemos com a Agenor agora, quando o Chuck veio para a Academia Maranhense de Letras, ele veio de São Paulo, ele vive no Brasil e também escreveu sobre o que ele pesquisou sobre Maria Firmina dos Reis, né? Então, é dos Estados Unidos e vive por aqui. Nilma Lino Gomes como Movimento Negro Educador, Lélia Gonzalez e Carlos Razenbaum como Lugar de Negro, Adelmir Fiabani, que resgata os escritos sobre Mundinho Araújo, lá pela Universidade Federal do Piauí, a Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire, da autonomia, Bell Hooks com Ensinando a Transgredir, o feminismo é para todos, a Cleonora Hudson, com mulherismo africano, Grada Quilombo, Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano. Então, Haki Marabuti, uma homenagem a quem a gente conheceu de perto, com a educação afrocentrada, Mazama, a professora Diomar, que é professora da UFMA, da pós-graduação e professora emérita, também escreve sobre mulheres professoras, né? E nós fizemos o recorte das professoras negras na tese, né? Uma Mazama, que escreve junto com o Molefe Assert, no livro de Elisa Larkin, Afrocentricidade, que ela organizou, né? Uma abordagem epistemológica inovadora, Clóvis Moura, né? Tão, né? Próximo da gente, com o dicionário da escravidão negra no Brasil, foi a última obra editada. Glória Moura com Festas no Quilombo, Kabengele Munanga. Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil, que é a leitura obrigatória nas formações, Abdias Nascimento, com quilombismo, né? No Afrocentricidade também, né? Nascimento, Beatriz Nascimento, com várias obras, Asa Nigeri, Catiúcia Ribeiro, Renato Nogueira, Georgina Nunes, que esteve na nossa banca, que escreve sobre identidade e sobre educação escolar quilombola e a Lei 10.639, Oyeronqueu e Uemi, com a invenção das mulheres, né, construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, uma crítica ao feminismo ocidental,
E aí tem Maria Conceição, da Conceição, que trouxe o Molef para um curso na época da pandemia, né, com afrocentricidade, pensamento decolonial, Catiúcia Ribeira, Flávia Rios, com a trajetória de Teresa Santos, ela resgata, e na academia não adianta a gente falar sem referência. Aí eu encontrei o escrito de Flávia Rios para homenagear Teresa Santos, que a professora Petronília escreveu Malunga Teresa, né? E tem um pouco da vida dela nesse artigo da Flávia Rios. Lourdes Siqueira, A Flor da Pele, Histórias do Mundo por Onde Andei, que a gente conviveu em São Paulo, quando ela fazia mestrado na PUC, e hoje ela está em São Luís, lá é quilombola de Codó, nasceu em Matões do Moreira, do Quilombo, lá de Codó, e ela vive aqui em São Luís, a gente encontra a Lourdinha o tempo todo aqui, né? E é muito boa, é professora aposentada da UFBA, lá da Bahia, né? E ela trabalhou com os cadernos pedagógicos que nós utilizamos no mestrado em educação, que são os cadernos do IVAE. E a professora Petronília, com Entre o Brasil e África, Construindo Conhecimento e Militância, que nos ensina muito. São livros todos lidos e artigos todos lidos para podermos escrever essa tese no doutorado. Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Esse resgate à nossa ancestralidade africana é o que faz nós termos aí o símbolo de Sankofa, os dois símbolos significam Sankofa, né? Aprender com o passado para a construção do presente e do futuro. E esse segundo Sankofa está nos portões daqui que os nossos ancestrais construíram, não é isso? Eu agradeço muitíssimo, grata. Sou eu que sou grato, querido. Sou eu que sou grato mesmo, né? Desse conhecimento, dessa história, né? E lembrando que vidas negras importam, né? Essa Sim. história. E é isso, querida. Quero só agradecer sua gentileza, sua paciência, mas agradecer pela sua sapiência. Isso que é interessante, assim, né? E que vale a pena isso, porque essa história está registrada, essa conversa está registrada, esse estudo está registrado aí. E é isso, querida. Muito obrigado mesmo. Que a gente faça mais coisas, né? A gente tem que fazer mais Exato. literatura, né? Se Muito veja. mais. E estamos nos devendo vários abraços. Agradeço a todas e todas. Deixe seus comentários. Assistam. A gente não tem Uhum. corte, não vai ter corte. É isso. Essa é a segunda parte. Obrigado, Tá querida. certo. O tempo é muito, né, extenso para falar de tudo, mas eu espero não cansar, porque você contribui para um registro, né, das pesquisas que têm esse viés, né, da temática étnico-racial, porque vidas negras importam e a gente pesquisa vidas negras no Quilombo, né, Com e é certeza. importante, é isso. Obrigado, querida. Até. Eu é que agradeço. Até.